Ei, ao vivo, estou aí ao vivo. Ok, pessoal, vocês estão me vendo aí? Ok, acenar, isso, ei. Tá, as pessoas estão entrando aí, que bom. Cadê o musical? Visualizar, musical. Tô aguardando, meu irmão, você entrar aí do musical. Tá Tô conectando. aqui. Tá me Opa, vendo? chegou aí. Que bom, que bom. E agora? Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, Tá me tô ouvindo? vendo, tá ótimo. Tá bom. Tá, então vamos em frente. Vamos. Que coisa, hoje a coisa tá travando que não tá fácil não. Não sei o que tá acontecendo. Coisas da internet, mas vamos lá. É, pois é, rapaz, que coisa. A Moacir e a Áurea estão aí também, que beleza. Clauber está aí também. E agora ficou bom, estão dizendo. Moisés aí está por aí. Eu acho que O você Paulo apertou. Alexandre. Eu acho que você apertou um filtro aí, Paulo. Apertei? Então, o que eu tenho que fazer? Porque Vamos me dá a lá. ideia do que eu tenho que fazer aqui. Acho que você tem que O apertar aí filtro aqui. embaixo. Tem uma bola, é só apertar do lado para tirar o filtro. Eu não sei se eu tô Tá, também. como é que é? Deixa eu ver aqui. Isso. Eu não sei onde é que tira esse trem. Você tem que ir para a Tá, primeira. Já tá melhor. Tá sem cílios. Estávamos de cílios. caramba, Acho que rapaz, que agora dá. coisa. É. Então, eu estou vendo aqui uma série de coisas aqui embaixo, mas eu não sei o que eu mexo, porque eu nunca fiz assim. Mas ele já tirou. Você já tirou. Já Fotografia, saiu. já saiu? Agora Aí, agora está em outro filtro. aconteceu, aconteceu outra coisa agora aqui. Deixa eu ver se eu saio desse negócio aqui. Tem que voltar para a primeira. Mas acho que assim dá para fazer, viu? Tem até um efeito aí diferente, tá legal. Remover, salvar efeito. Caramba, Efeito. Mas tua live. tá bom, dá para fazer assim. É. Então, então deixa eu sair desse lugar aqui que eu tô. Isso, é só Agora apertar. fiquei preso aqui na minha tela. Isso, não estou vendo. Pronto. Bora. Tá me ouvindo então? Tá bom? Tá. Tô levando uma surra aqui porque, puxa vida. Mas vamos em frente. O pessoal voltou, tá aí, ó. As pessoas estão aí. Tá, a turma tá voltando. Que bom. Vamos adiante. Paramos, sabe aonde? Paramos na música Não Temas. Isso, O exatamente. Beto escreveu. Falei que os pastores fazem contato com a gente, agradecendo por essa música ser uma bênção na vida. E eu sempre transmito isso para o Beto. Eu digo, Beto, você não imagina, cara. Você não imagina os recados que eu recebo e tal. Agora, outra música desse disco, que deu o título ao disco, inclusive, foi Há um Novo Dia, né? Uhum. Agora, uma curiosidade é o seguinte, e vocês vão rir de mim, porque alguém ainda agora perguntou se eu toco algum instrumento. Na verdade, eu toco violão. Eu nem digo que toco violão, por quê? Porque eu uso o violão para compor. Eu toco violão, mas eu toco para mim mesmo. Eu tenho vergonha de tocar em público, porque eu não faço no violão um trabalho muito legal. Ainda mais depois de você ouvir um João Alexandre tocando, de você ver, né? Aí não dá para ir lá na frente com violão. Não. Já fiz uma vez ou outra, mas é muito difícil. Mas eu toco, eu conheço os acordes e tudo mais, então, para a composição, eu escrevi todas as músicas que escrevi no violão. Aliás, eu tenho um violão bem antigo aqui, eu tenho um violão bonito, mas eu tenho esse violão que é um violão feioso, é antigo, é igual a minha, assim. Só que eu não descarto esse violão de jeito nenhum. Não descarto, porque foi nele que muitas e muitas músicas nasceram. Então eu falo, o dia que eu jogar esse violão fora, Deus vai fazer a mesma coisa comigo. Olha só, entendi. Então deixa lá, eu continuo escrevendo nele, né? Mas um novo dia
Eu lembro que nasceu lá em Vitória do Espírito Santo. Tinha uma moça que cantava com a gente, chamada Erentraud Tom. Erentraud cantava, né? Ela era vocal, e a gente precisou viajar para lá e, numa circunstância, nós ficamos na casa dela. E na casa dela tinha um piano. E gozado, rapaz, essa música nasceu no piano, sem eu nunca tocar piano. Eu fui catando as notas, vocês vão rir disso, mas é verdade o que eu estou falando. Eu fui catando literalmente as notas e fazendo os acordes pelo ouvido, pelo que eu sentia, e essa música... Há um novo dia, há um novo dia, quantos momentos da vida me fazem ver o que aqui dentro existe, vou lhe dizer. Então, essa música nasceu lá em Vitória, na casa da Traud, no piano, ali na sala, e eu escrevi essa música sem saber tocar piano, não sei até hoje. Hoje eu já arrisco um pouquinho mais, mas naquela época eu não sabia absolutamente nada. E foi assim que nasceu. Então, você vê que cada oportunidade, Deus vai vai fazendo um detalhe aqui, outro detalhe ali, e a coisa vai indo assim desse jeito. E já, aí nessa altura, você já com 2 discos do Logos. Então, a confirmação do Senhor já era evidente. Como é que era essa estrada ininterrupta, assim, né? Depois de tudo que vocês já tinham passado com ela, já 2 discos lançados, você na estrada, e em 83 já tem outro disco, já tem, em 84, na verdade, né? Tem um outro disco que tem um mega clássico, que é Situações. Como é que você administrava essa questão? Então, Situações... Voltando, estou aqui. Então, Situações foi um trabalho... Essa sequência de trabalho foi uma coisa natural. Foi uma coisa assim, eu não coloquei um propósito de fazer um disco por ano, ou um disco cada 2 anos. Eu não coloquei esse propósito. Foi uma coisa natural, foi uma necessidade que a gente foi fazendo. É claro que teve, eu não posso negar, o reflexo do Elo, porque o Elo trabalhou bastante nesse sentido, né? O Elo não viajava como Logos viajou, mas tinha ali uma conjuntura de lançamento de material. Então, os Situações, ele nasceu de uma experiência muito particular minha, porque eu me recordo que eu não sei exatamente, não consigo me lembrar exatamente, porque eu estava me sentindo muito estressado. E eu sou um cara tranquilo, mas eu estava me sentindo assim, um pouco estressado, e eu pensei no meu coração, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar a Nilma e as crianças e eu vou para Monte Verde. Monte Verde é uma cidade mais próxima de Atibaia, onde eu residia na ocasião, do que aqui São José dos Campos, onde eu resido hoje. Mas é um lugar muito bonito lá, um lugar muito frio, e eu ganhei um chalé durante uma semana para passar com a minha família. Aliás, esse negócio de ganhar coisa é um negócio incrível, porque às vezes as pessoas acham que eu tenho dinheiro porque me veem em alguns lugares, mas pode crer que se eu estou lá, não foi porque eu botei do meu bolso, alguém foi usado por Deus para me dar. E isso continua acontecendo hoje. Ô Paulo, depois você me pergunta sobre isso. Uma vez um missionário amigo meu que foi para a Índia, passou acho que 4 anos na Índia, aí ele voltou e falou assim, Ramon, tem coisas que só milionário e missionário sabem. Porque Deus age nisso. Ô Paulo, deixa eu só fazer uma observação aqui. Tem muita gente entrando e muitos, obviamente, ligados ao seu perfil, que não estão entendendo bem. Nós estamos aqui, eu sou do Música Cristã no Brasil, o outro perfil, e a gente está fazendo uma narrativa. Começamos no meu perfil, probleminha de internet, então tem muita gente perguntando aqui, estamos atravessando a história do Logos, então esses clássicos serão citados. Fiquem tranquilos que estamos literalmente aqui ouvindo a história do Logos, tá bom? Fiquem tranquilos que vai chegar nesses clássicos todos. Bora lá. Então você estava em Monte Verde. Deixa eu explicar.
É. Então, deixa eu explicar para o pessoal ainda nessa mesma coisa que está colocando aqui, porque é o seguinte, o entrevistador não sou eu. Eu estou nessa parte de cima agora por circunstância da internet, então a gente resolveu trocar para ver se conseguia seguir a coisa. Mas eu estou sendo entrevistado, né, e contando a história mais hoje especificamente do Logos, porque no programa passado falamos sobre o Elo. Esse programa está aí à disposição, você pode baixar para ouvir, aqueles que não ouviram ainda. E é muita coisa, daria para fazer várias lives, porque são muitos temas específicos. É verdade. Eu fui para Campos do Jordão, não, para Monte Verde, por causa alguém me ofereceu um chalé lá. Eu fui com a família e eu pensei, bom, ali eu vou ficar naquele lugar maravilhoso, muito gramado, eu aluguei cavalos para a gente andar com as crianças, e então a gente passeava por ali, puxa vida, uma coisa maravilhosa, quem via pensava que eu tinha muita grana. Mas aí, mesmo diante de tudo isso, eu sentia que ainda alguma coisa estava perturbando o meu coração, eu não sabia o que era. E num desses momentos eu estava num jardim muito bonito, tinha uma pedra assim, e eu com o violão fui lá, me assentei naquela pedra, e ali eu fiquei pensando, meditando e tocando um pouquinho o violão. E aí o Senhor mostrou claramente para mim que o meu problema não era estafa de trabalho, o meu problema não era muita coisa que eu estava fazendo, não era nada disso. O meu problema é que havia coisas que eu tinha guardado comigo e que eu não confessei a Ele. Pecado. Bobagens, assim, não era nada grave, mas pecados que ficaram guardados e que eu simplesmente deixei o tempo passar e fui esquecendo. E, em outras palavras, ele estava dizendo, olha, você quer viver uma vida santificada, mas você está guardando coisas aí, e por isso você está cansado, porque quem fica com o pecado guardado, fica cansado, fica com a mente ruim, fica achando que as coisas estão ruins, quando necessariamente não estão, começa a sentir problemas psicológicos até e tudo mais. Então eu vi claramente que isso estava acontecendo. Aí o que eu fiz? Fiz o que a Bíblia diz para eu fazer. Confessei o meu pecado. Fui confessando um após o outro, lembrando. Disse, Senhor, me lembra, o que foi? Aí fui lembrando essas coisas e fui confessando e tal. E aí o alívio começou a vir ao meu coração. Era como se eu fosse tirando uma coisa suja que estava dentro do meu organismo, e aquilo foi sendo expurgado, e eu fui me renovando. E daqui a pouco eu estava feliz da vida. Aí sabe por que nasceu a música? A música não nasceu exatamente porque eu estava mal, porque agora eu já não estava. Eu já estava bem. Mas a música nasceu porque eu comecei a pensar nas outras pessoas que não têm essa mesma esperança, que não têm essa mesma regra, em que se você confessar ao Senhor os seus pecados, você é liberto. E sendo liberto, você volta a ser aquela pessoa que Deus sempre pensou que você deveria ser. Então, quando eu comecei a sentir isso, aí eu comecei a escrever situações como um testemunho. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Eu não sou. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um caos, né? Então, aí vem a questão de que o Senhor não permitirá que eu seja provado além daquilo que eu posso suportar. Ele vai me dar exatamente o sustento que eu preciso. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Então, situações nasceu nesse contexto, onde a pessoa hoje, quantas e quantas pessoas hoje, elas ouvem situações, e por que? Eu fico perguntando, por que Situações é uma música tão pedida? Ela é uma música triste. Situações é uma música triste, ela é uma música de consolo. Ela não é um hit. Não no sentido, o povo. Sim. Ela não é uma música para cima, ela não é ao contrário. Ela é uma música para você ouvir quando você está lá no poço, está lá no caos, está lá na dificuldade e tal. Mas é impressionante como Deus usa a sua palavra através dessa experiência. Foi assim que aconteceu. É interessante porque quando eu estava revendo a discografia, aí eu parei para olhar os anos, né?
Situações é uma música de um disco de 84. E é o que você falou, assim, uma música que tá aí, a gente canta. Vocês vão se apresentar, vocês tocam, e tanto a turma que acompanhou aí desde 80, a nova geração, essas músicas elas são muito ligadas, né, à vivência. Agora a gente está entendendo porque realmente elas eram frutos das experiências. Então é um clássico, né? Situações é uma daquelas músicas que não tem como não citar. Uhum, uhum. Olha, eu tô vendo que várias pessoas estão escrevendo aí e algumas pessoas estão pedindo que eu ore por elas, né? Porque naturalmente estão passando por momentos também de dificuldade. Olha, eu quero me colocar à disposição. Hoje mesmo eu estava conversando com pessoas que têm passado por momentos de provação, de luta, de dificuldade. E eu sei que o meu tempo é apertado para responder a todo mundo, mas eu tenho prazer em fazer isso e eu quero ajudar. Então, você que tem escrito aí, eu não dá para ler tudo, mas se você quiser compartilhar algo e quiser que eu esteja junto em oração, então escreve para mim, mas escreve no meu e-mail, tá? Escreve no meu e-mail, porque aqui eu não vou dar conta. Escreva no meu e-mail. Meu e-mail é muito fácil de gravar. Paulo Logos, só lembrar, paulologos@gmail.com. E se você escrever, eu vou responder. Mesmo que atrase um pouquinho, mas eu vou responder. Tá bom? Terei imenso prazer. Já. Ok, vamos Vamos, adiante. ô Paulo, até te dar informação. Como é você que está controlando a live, aperta aí onde está escrito ao vivo, que você vai ver o cronômetro. Dá uma olhadinha aí na tela. Ao vivo, aperta em cima do ao vivo. Tá, tem. Tá Apareceu aí? 16h49. Tá. Isso é o que está faltando. Não, é o tempo da live. Quando ele para em 60. 60 cai. A gente tem Então ele vai 16 até minutos que está 60. aqui. Isso. É só para você poder ir controlando o tempo aí, tá bom? Então, a gente está. Mas ele vai até 60, mas eu já estou sentado aqui na minha cadeira. Aqui. Fica tranquilo. A gente falou das situações é de 84 e vocês na sequência. Quanto tempo vocês demoravam para gravar um disco, na média? Você diz assim, De estúdio. desde a preparação, porque o disco é o seguinte, o disco começa, sabe onde? Começa na composição, Uhum. né? A composição, eu já tive composições que aconteceram durante um período bem longo, porque foi uma música feita lá, outra lá na frente, outra mais assim e tal. E também teve outros momentos em que eu fui para um lugar, como por exemplo o conteúdo, eu fui para a Palavra da Vida, eles me ofereceram um chalé lá para eu ficar, eles são muito, muito amigos e eu tenho essa honra, esse privilégio. Então eu fui para lá e eu pensei em ficar lá uma semana. Acho que eu fiquei uns 2 ou 3 dias e Deus me deu todas as músicas para esse trabalho. Então, aí nesse caso, quando eu tenho as composições prontas, escolhidas, né? Então eu passo essas composições para o arranjador. Quando eu faço a produção, como no caso nos primeiros trabalhos eu fiz a produção, então eu pegava isso e mandava para o arranjador. No caso, depois do Alírio Misael, aí veio o Edielson, eu já gravei muito com o Edielson é formidável, e então o Edielson ia burilando os arranjos e tudo mais. Depois dos arranjos prontos, então a gente tem que marcar o estúdio, e daí a gente chama os músicos, ou usamos músicos do próprio grupo que viaja, mas eu fazia uma distinção, em várias vezes eu fiz essa distinção. Você tem um músico que viaja, né? Que tem um repertório na cabeça e viaja, e você tem um músico que é um músico profissional, que ele vai gravar as músicas que os outros músicos ainda não sabem. São músicas novas. Então, aí enquanto esse grupo está viajando, esse outro grupo que vai gravar, ele está lá. Tem uma outra coisa também interessante, é que quando você tem o profissional de estúdio, não é? Então eles têm vamos dizer assim, a gente os paga também por música, por hora, junto, né? por número de canções. Aí depende
depende do acerto que se faça. Mas aí é o seguinte, o arranjador escreve, põe na frente dele e ele toca aquilo ali. E ele faz o que o arranjador diz para fazer. É uma coisa como alguém que vem construir a sua casa e você não diz para ele como é que ele tem que botar o tijolo. Quem bota o tijolo é ele, mas quem diz como botar o tijolo foi o engenheiro, foi quem fez ali a coisa e tal. Então tem toda essa divisão aí, né? Esse trabalho, então, ele não pode ser necessariamente medido assim em tempo, porque depende desse processo todo. Agora, no estúdio, depois que vai para o estúdio, tudo organizado, aí sim, você vai... Aí depende muito. Tem trabalho que você vai gastar, sabe, um dia inteiro para fazer 1 ou 2 músicas. Mas já tem vezes que você consegue fazer 3, 4 músicas no mesmo dia. Então aí depende muito, não há assim, uma regra totalmente básica para que aquilo aconteça, né? Mas porque a gente precisa fazer com muito carinho, a gente precisa fazer com muita atenção. Muitas vezes você, mesmo depois do arranjo feito, mesmo dos músicos estarem tocando, na hora que você sente, você tem vontade de fazer alguma mudança, alguma coisa assim. Tudo isso faz parte de uma produção. Agora, depois que o meu filho começou a fazer as produções, o Paulinho, então eu pegava as músicas, botava na mão dele, aí ele então ia procurar o arranjador, no caso, ia procurar os músicos, e enquanto isso eu estou na estrada junto com a banda, o Ministério. que é a banda missionária, que no caso é o pessoal que está na estrada trabalhando e fazendo aquilo que devia fazer. Vocês tocavam antes da gravação do disco, experimentavam músicas nas apresentações ou você só cantava depois que lançava no disco? Não, só depois que lançava. Ok. Só depois que lançava. Era muito difícil. Eu agora tenho, por exemplo, uma música, eu tenho algumas músicas que eu compus sobre o reino de Deus. E eu já fiz diferente dessa vez, porque eu já cantei uma música chamada Reino de Deus em alguns lugares. E é claro que eu tenho o arranjo dessa música, já coloquei em alguns lugares, eu tenho provas de uso dela guardadas, porque isso também tem a questão legal, né? Hoje mesmo uma pessoa ligou para mim, uma amiga missionária que está lá no Senegal. Uau. E ela mandou uma mensagem para mim dizendo: Paulo, minha filha fez uma música e ela quer colocar na internet. Como é que ela pode não correr o risco de que alguém roube a canção dela? Porque isso pode acontecer com toda certeza. Alguém pode dizer ali na frente: fui eu que fiz, e agora? Como é que fica? Então, quer dizer, o fato dela já publicar, simplesmente publicar a música num canal no YouTube ou gravar em algum lugar e aquela gravação ter a data comprovada ali, então qualquer pessoa que fizer alguma coisa depois disso já vai ter dificuldades em provar que não é da pessoa, porque ela já fez alguma coisa originalmente comprovada. É por aí mais ou menos, tá? Não, isso é só para a gente entender a grosso modo. Tá certo. Então, é por aí. E a gente caminhando aí nos discos, não tem como pular um, porque todos os discos têm músicas marcantes, né? Então a gente vai puxando aí, passando, enfim. Mas na sequência você tem o Mão no Arado. O Mão no Arado, inclusive, aí já dá para dizer que é uma tradição, né? Que é o 4º disco, se eu não me engano. Você sempre coloca o nome do disco, a primeira música. Isso acompanha vocês ali. Tem essa questão o nome é a primeira, o nome é a primeira. Isso se tornou um padrão ou você percebeu depois? Olha, sinceramente, cara, se isso foi feito um padrão, eu não me recordo. Sinceramente, não me recordo. Tinha-se uma ideia, e isso é uma coisa que eu nem sei se isso iria acontecer agora, mas tinha-se uma ideia quando você gravava um disco, ou fazia um álbum, como queira chamar, ou fazia um CD. Então a ideia assim, da produção normal aí fora seria que você começasse com uma música mais impactante e você deixasse outra impactante para terminar o trabalho e no meio você fizesse ali o recheio, né? Quer dizer, essa é uma ideia que eu particularmente tenho dificuldades, porque para mim todas as músicas são muito importantes, sempre muito importantes.
Elas têm os seus temas, elas têm o seu alcance. Agora, tem aquela música que ela vai ser mais badalada, vamos dizer assim, ela vai ser mais tocada, porque também tem outra coisa que acontecia nas rádios, especificamente nas rádios, que era a chamada música de trabalho, né? Música de serviço. Então, essa música, na rádio, a pessoa perguntava, e aí, vocês estão lançando um trabalho novo? Qual é a música de trabalho? Ou seja, qual é a música que você quer que a gente toque? Porque eles não iam tocar todas as faixas, eles iam escolher uma faixa e ia botar essa faixa para tocar todo dia. Né? Eu nunca entendi a razão disso, mas era assim que era feito. Então, tem trabalhos que a pessoa só iria conhecer se ela comprasse, de fato, o álbum inteiro, né? Aí iria saber. Mas a que marcava era aquela que ficava tocando a vida inteira, mesmo que ela não fosse a melhor que alguém achasse ou que o outro achasse. Mas aí tinha a questão que já era o nome do disco. A ordem. Talvez pudesse ser assim. Agora, sim, o nome do disco, aí sim, isso sim, o nome do disco, ele vinha por aquela música que a gente sentia que de tudo que a gente estava ouvindo, ela tinha uma inclinação maior, chamava mais a atenção para ser um título, né, assim. Então, era uma coisa meio intuitiva, né, meio direcionada por Deus mesmo, porque eu não tenho assim uma outra explicação. Entendi. Né? Agora, nesse disco, No Mão do Arado, tem aí a curiosidade que é a primeira gravação do Espinhos. E você regravou agora, recentemente, uma versão emocionante, eu já vi você falando, abrindo e testemunhando dela. A relação com essa música, ela foi mudando, ou desde que você gravou, você já tinha uma relação profunda com ela? Não, a música Espinho é uma dessas outras músicas que eu classifico como música de consolo. Uhum. Né? É um tipo de música para momentos de dificuldade. Uma curiosidade é que o título é Espinho, não tem S. Espinho. Mas a maior parte das pessoas chama Espinhos. E depois eu fiquei até pensando, eu acho que eu devia ter colocado Espinhos, mas eu não podia colocar Espinhos porque, na realidade, o texto não é espinhos, é espinho. Diz o texto que Paulo tinha um espinho na carne, eram vários. Ele se refere a um. Né? Então, por isso que o título da música é Espinho, se referindo àquele de Paulo. Uhum. E a menção é que, como Paulo tinha o seu espinho, eu também tenho o meu, né? E as pessoas têm o seu. E essa música, sem dúvida, ela alcançou também um papel muito importante. Por quê? Porque as músicas que tratam dos momentos difíceis da nossa vida, elas sempre marcarão. Porque nós necessitamos de consolo. A tristeza, o abatimento, a dor, a luta, ela faz parte da vida. E é exatamente o momento em que a pessoa se sente mais impotente, onde ela precisa mais de ajuda. Quando ela está no auge, quando ela tem saúde, quando ela tem dinheiro, quando tudo está dando certo, então ela se esquece que é frágil. Ela acha-se poderosa, ela se sente bem, ela não precisa de ajuda. Mas quando vem a dificuldade, então é hora de orar mais, é hora de buscar mais ao Senhor, é hora de abrir o coração com outras pessoas, de contar as dores. Não é verdade? É verdade. Então essas músicas, elas ocupam esse lugar. E elas terão, de fato, elas terão um vulto, exatamente porque esse momento é um momento que não tem uma pessoa que não os tenha, que não os viva, né? que não experimente. Então, sempre haverá espaço para uma música consoladora. Por isso que quando a gente vai cantar numa igreja, eu tenho que pensar. Eu não posso cantar só uma música festiva, porque tem alguém ali que está soltando foguete por alguma razão. Mas eu tenho que lembrar que tem ali no meio daquele auditório alguém que está, por alguma razão, muito abatido. E a mensagem do Senhor vai como uma luva
entrando nos dedos de cada uma daquelas pessoas ali. Oh, Então, eu creio, é por aí. uma curiosidade, não vou dizer dúvida assim, mas uma curiosidade. Você relançou numa versão belíssima agora, já no vídeo ali, com as colaborações. Essa música tocou novamente agora. Já foi depois ali, o vídeo já saiu depois do falecimento da sua esposa, não foi? Já foi, foi depois. Essa já Sim. estava programado ou essa foi a música que o Senhor trabalhou consolo no seu coração do teu repertório? Foi uma escolha pós ou já estava encaminhado? Você está falando exatamente de que Espinho, música? da Porque versão, porque espinho, Espinho. isso, espinho. Ah, tá. Da música Espinho com orquestra, no Isso. caso. Não, ali, evidentemente, eu estou lembrando de. Eu fiquei um mês inteiro indo e vindo para o hospital cada Uhum. dia. E eu ia pela manhã, né? E então ficava com a minha esposa e depois, logo que eu saía, na maior parte das vezes eu não chegava em casa, eu parava o carro no caminho, porque eu tinha que escrever para as pessoas, né? Porque eu estava contando com as orações delas em todos os lugares. E eu sei que um exército imenso de pessoas estava orando e eu sinto que eles ficavam esperando as notícias. Eles diziam, cadê as notícias? Cadê as notícias? Então eu parava embaixo de uma árvore, em algum lugar, e enquanto eu não terminava. E outra coisa interessante é que eu não conseguia escrever, a menos que eu literalmente desligasse todas as coisas no telefone, e então eu ia escrevendo, e depois aí eu colocava no, no Instagram, eu colocava nas redes sociais e também eu mandava para toda a minha lista de pessoas no meu WhatsApp, tudo, e família, enfim, tá tudo divididinho direitinho e já era assim uma coisa organizada, mandava. Aí então eu mandava e ligava. Aí quando ligava o telefone não parava mais. Coisa linda. E eu sabia, meu Deus, eu não sou capaz de contar esses sons que estão dizendo quantas pessoas estão recebendo essa mensagem e eu tinha certeza que Deus estava ouvindo as orações de cada um. Nesse particular, em questão de orações, Uhum. eu sempre orei, meu irmão. É claro que existiu sempre no meu coração um desejo muito grande que minha esposa saísse daquele hospital e voltasse para casa. Eu não posso Claro. negar isso. Nós vivemos 47 anos juntos depois de casado, mas nós já nos conhecíamos desde a infância, desde criança. Então, eu tinha essa sensação que Deus poderia reverter aquele quadro todo. Porque, primeiro, Deus é poderoso, Ele pode ressuscitar. E eu tinha essa certeza que Deus até poderia fazer isso, mas eu tinha certeza que Ele poderia, mas eu não tinha certeza que Ele queria fazer, ou que era o que Ele desejava fazer na história da minha vida e da dela, e na dela. Então, eu fiz a oração que o Senhor me ensinou. O Senhor me ensinou sempre a orar segundo a vontade O pai. do Pai. Porque quando eu oro segundo a vontade do Pai, eu tenho a garantia de que o que será feito é o melhor. E quando eu tenho a garantia de que o que será feito é o melhor, eu tenho paz na minha alma, entende? Eu tenho paz. Não importa aquilo que os meus olhos estão vendo, importa o que eu estou sentindo na minha alma. E isso só quem faz é Deus. De modo que isso foi para mim um trato de Deus no meu coração. É por isso que se você olhar as coisas que eu escrevi durante todos aqueles dias, eu continuo fazendo isso e sempre farei, sempre a última linha do que eu escrevia era exatamente assim. O Senhor seja sempre louvado. Por quê? Porque esse sempre significava em qualquer circunstância. Eu o louvarei em qualquer circunstância, seja naquilo que a minha alma anseia, que eu gostaria que acontecesse, ou seja,
naquilo que de repente vai contrariar a vontade do meu próprio ser, mas ao mesmo tempo é um ser que está cativo àquilo que Deus quer fazer, e por isso eu sinto perfeita paz. Agora, na volta, depois de escrever essas coisas e mandar para todo mundo, isso é muito particular, mas eu não tenho problema em abrir. Eu vim escutando uma rádio evangélica, e volta e meia o senhor botava uma música lá para eu ouvir, e às vezes era um hino muito tradicional. Por que eu estou gravando esses hinos tradicionais? Por causa disso, porque eles falaram comigo ali dentro daquele carro, várias vezes quando eu estava voltando. O próprio Espinho, outras músicas, às vezes eu estou escutando na rádio a minha própria música tocando, e ela me veio com conforto a mim, e escrevi pensando no conforto que poderia trazer a outra pessoa, mas agora ela vem de encontro à minha própria necessidade, né? Então, essas músicas, elas foram e estão sendo conduzidas e serão conduzidas ainda nesse rumo, porque eu sou Paulo César, igual a qualquer outra pessoa na face dessa terra. As mesmas necessidades que eu tenho, as mesmas alegrias que eu gozo, os mesmos sonhos que eu tenho no meu coração, todas as pessoas têm também, né? Então, o que acontece na minha alma, eu sei que acontece na alma de muitas pessoas. E tudo isso é resultante daquele dia em que o Senhor me tirou lá das minhas trevas e me mostrou a sua luz, entrou no meu coração, me encheu do seu espírito e continua fazendo isso até hoje. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Tá o pessoal comentando aqui, falando, impactados, alguns já emocionados, mas o que o Espírito Santo faz é a capacidade de tratar e de animar, ela é. Não é à toa que o Senhor coloca lá, né? A paz que excede todo entendimento. São coisas inexplicáveis, né? Que é o Senhor quem vai colocando. Voltando, eu queria que falasse de uma música que tem lá na ficha a participação de muita gente, né? O Vem Cantar. Você lembra um pouquinho como foi? As pessoas foram todas lá? Porque na metade da década de 80, isso está em 85, é uma época que você tem um surgimento ali, você tem vencedores que vinha já de um bom tempo, vencedores firme e forte, mas aí você tem Milad, você tem o fruto o Grupo Semente, você tem ali o vários grupos, grupo Som Maior também, nessa época já tinha suas gravações. Então você tem um cenário muito, muito mais amplo do que quando o grupo Elo surge, né? E na metade de 85 você já tem outros grupos. Como é que foi essa música e como é que era a relação do Logos nesse cenário aí com tanta... Nossa, é muita gente boa nessa época já gravando e cantando, e ministérios, né? O Milad vai para a estrada, igual vocês já estavam. Como é que era isso? Exatamente, exato. Então, tudo isso foi assim uma época que eu não gosto de destacar essa época como um hiato, como uma coisa assim que foi separada assim e que precisa ser endeusada por causa disso. Não, muito pelo contrário. Deus faz essas coisas naquela oportunidade, nos escolheu a outros grupos também que estiveram viajando. E eu senti que essa música, ela tinha um apelo a uma unidade, ou no mínimo a uma união. E é por isso que nos lugares que ando, eu posso ver uns andando, outros a correr, mas me pergunto, afinal, para onde vão? E nessa agitação, o que se pode achar? Estou preocupado com você. E vai por aí. Então, aí a música vem cantar e dizer, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu pensei, nós estamos todos na estrada dizendo exatamente isso para o povo, convidando o povo a crer nisso. Então eu pensei, puxa, seria tão bonito se a gente pudesse chamar jovens da verdade, vencedores. Eu lembro que a gente chamou o Águas lá do Rio de Janeiro, né? O Renatão, enfim, Milad,
E uma coisa interessante é que o Milad tinha um ônibus semelhante ao nosso. Eu estou dizendo que tinha porque eles compraram depois. O Uhum. nosso veio antes, por isso que eu disse. E era o mesmo modelo de ônibus, era um 362, se não me engano, um 362 da Mercedes, que era um monobloco. E eles estão na frente do estúdio, aquela foto foi tirada na frente do estúdio, um está de cara para o outro assim, aí Logos e Milad. Então foi muito interessante porque nós juntamos todos no estúdio e o estúdio ficou lotado de gente e nós cantamos todos juntos ali, foi muito bom. E é interessante porque estamos querendo fazer isso de novo hoje. Opa! Talvez uma roupagem um pouco diferente, mas eu estou com vontade. Eu falei com o Carlos Sider sobre isso e quem conhece o Sider aí pega no pé dele porque essa ideia foi passada para ele. É um desafio que a gente passou. Ele disse, Paulo, a gente podia fazer alguma coisa aí, o que tem? Aí eu falei, Sider, vamos fazer o seguinte, convida a galera aí, vamos levar essa turma toda para, em vez de levar para o estúdio, assim como a gente fez naquela oportunidade, a gente pode fazer assim, cada um canta no seu lugar. E depois faz aquela edição com os Sim. quadradinhos, assim, gente de tudo quanto é lado cantando, e facilita fazer esse serviço e dá para fazer. Então está com ele. Eu não sei exatamente como é que está a condição dele, né? Se ele está com tempo para fazer isso aí e tal, mas que a ideia está aí, tá. E é possível, eu tenho certeza que ficaria muito lindo se a gente gravasse essa base. Aliás, o Tuta já fez a base de piano e a gente possa fazer isso com várias pessoas cantando em todo lugar. Eu queria encher a tela de quadradinhos de fotos de pessoas cantando junto. Que bacana. Coisa linda. Eu já fiz live com o Cider. Eu vou mandar mensagem para ele aí, porque essa ideia é bem legal. Vamos orar. Manda mensagem para ele, diz, isso, diga, ó, o Paulo César falou lá na live lá e tal, não sei o que. Ô, Paulo, e você falou no ônibus. Tem uma outra coisa também. Pode falar. Tem uma outra coisa também, já que estamos falando em projeto assim, eu e o Paulo César Baruch temos uma proximidade muito grande, já fizemos algumas coisas juntos e eu tenho profundo respeito pelo trabalho dele e ele também pelo meu, e a gente nutre uma consideração muito grande. E o Paulo disse para mim o seguinte, Paulão, você fez uma campanha aí de levantamento de recursos e tal, e eu queria ver um jeito de ajudar, de participar. Então, eu não sei o que você me sugeriria, mas eu tenho uma ideia. Eu falei assim, a minha ideia é essa que você tem. Boa. Qual é a sua ideia? Então ele me disse uma coisa que já tinha passado pela nossa cabeça há algum tempo atrás. Meu filho, Paulinho, ele já tinha tido essa ideia de fazer um trabalho tipo Eles Cantam Logos. O que seria isso? Seria a ideia de vários músicos do nosso ambiente cantarem na sua interpretação, do seu jeito, como tem acontecido, né? Eli Fernandes gravou, muita gente gravou música do Logos aí e tal. Então seria a ideia de gravar isso aí, cada um escolheu uma canção do Logos, e eu não tenho canção preferida, não. Escolher qualquer canção e gravar. E então o Paulo sugeriu essa ideia e eu falei, Paulo, é contigo, cara. Toca para frente aí, vamos fazer. Eu tenho certeza que será abençoador e a gente junta isso num trabalho só, né? E aí lança sem dificuldade. Então eu não sei, eu até mandei uma mensagem para ele esses dias, mas ele não respondeu ainda, deve estar super atarefado também. Sobre esse assunto. Vamos ver. Pode não, vai ficar sensacional, né? Não tenho dúvida disso. Inclusive, você falou aí do Eli Soares. Eu acho que talvez a melhor... Pior não é isso. Não, eu errei o nome dele. Eu falei Eli Soares. Eli Fernandes era um pastor. Tem outros... Pastor Eli Fernandes. Foi ali, pastor... Então, eu particularmente acho que assim, a releitura que ele fez da música de vocês, fantástico, uma das melhores releituras do seu... Ficou lindo. O respeito gostei que ele muito, fez, o respeito que ele teve, não que os outros não tenham, mas assim, ele conseguiu respeitar a essência
e usar um pouco da sonoridade dele, ficou um negócio assim impressionante. E eu fico feliz que eu vi os meus Ficou filhos muito bom, cantando. muito bom, muito bom. Eu vi os meus filhos, né, se apaixonando por essa música na versão dele e depois procurando e ouvindo os originais. É muito legal isso, né? É algo bacana que acontece hoje. Até me lembraram aqui que você tinha falado sobre os presentes que você ganha e você citou o ônibus. Como foi que vocês conseguiram um ônibus no início da década de 80 ali, depois de tanta coisa? E, rapaz, isso aí, você sabe que cada veículo que a gente teve tem uma história muito interessante. Muita gente tem falado comigo a respeito de escrever um livro, e eu quero fazer isso, já escrevi um pouco Opa! disso aí, e tem as histórias dessas conquistas, elas são, elas são histórias assim que exaltam não a nossa fé, mas exaltam a manutenção de Deus para a sua própria obra. Né? Como é que Deus faz essas coisas impossíveis acontecerem. E cada veículo tem a sua história. Né? O primeiro ônibus, eu teria que realmente buscar, até nas minhas anotações, para não fazer confusão. Mas eu vou contar uma história desse ônibus. Tá? Joia. Não foi a história da compra dele, mas foi a história que a primeira viagem que a gente fez com ele. E eu tinha que dirigi-lo, nunca tinha dirigido aquele ônibus, e nós fomos cantar em Pirassununga, fazer um trabalho em Pirassununga. Tinha ali uma igreja, e eu tinha e tenho ainda um amigo tenho vários amigos que se formaram na academia, e então eu fui cantar lá, eu lembro, com a banda, e a gente pega esse ônibus e sai. Acontece o seguinte, rapaz, eu estava cansado de andar a 60 km por hora e resolvi ir mais adiante um pouquinho, que eu estava experimentando, né? E cheio de gente no ônibus, eu tinha que ir devagar. Aí eu resolvi apertar um pouquinho mais. Rapaz, quando chegou em 80 km por hora, mas foi um tal de soltar a capa do pneu, aquela barulhada toda batendo embaixo, todo quem estava dormindo acordou, aquele negócio todo. Aí eu vi o seguinte, rapaz, literalmente, os pneus que foram colocados no ônibus para me venderem o ônibus, estava bonito, né? Mas eles eram recalchutados. E a recalchutagem não era das boas, com certeza, porque quando deu 80 km por hora, tudo começou a ir pelos ares, e os pneus ficaram exatamente assim, ó. Assim, ó, Sim. não tinha mais a capa do pneu, soltou todo. E eu cheguei literalmente na igreja com o ônibus daquele jeito. Não furaram os pneus, foi milagre de Deus. Chegamos assim na igreja e o pessoal tá. Nós fizemos o trabalho, depois o pessoal chegou para a gente e disse: ô pastor, o senhor não pode viajar com ônibus desse jeito. Eu digo: eu sei, mas eu estava vindo para cá e isso aconteceu no caminho, eu precisava terminar a viagem. E ele disse: não, o senhor não pode viajar desse jeito. Aí eles deram o jeito deles lá, meu irmão, trocaram todos os pneus do ônibus naquela noite, primeira viagem com o ônibus. E eles trocaram todos os pneus. E não colocaram mais recalchutados, eles colocaram pneus originais. Rapaz, que é isso? Na primeira viagem. E então a gente voltou para casa, oh meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, né? E eu fico pensando assim, eu não teria a menor chance de colocar, quem sabe, naquela oportunidade, um pneu novo. E o Senhor fez isso outra vez. Todos. E não foi uma vez só que aconteceu, não. Depois a gente rodou muito com esse ônibus, porque a gente rodava muito, sempre viajamos muito. Depois chegamos num outro lugar, que eu vou lembrar como é que era o nome, Coronel Fabriciano, em Minas Nossa. Gerais. Coronel Fabriciano. Aí ali tinha uns irmãos que eram donos de uma recalchutadora. Eu esqueci o nome da recalchutadora, agora nem sei se existe mais. Mas aqueles irmãos chegaram e viram: ó, os pneus estão carecas, o senhor não é bom o senhor viajar com pneu assim e tal. Eu digo: meu irmão,
Olha a minha situação. Aí ele fala assim, olha, quando terminar o trabalho, vocês, em vez de sair de viagem, vocês vão lá e encostam o ônibus lá dentro. E eu já entendi que Deus queria fazer outra coisa. E encostamos lá e os pneus foram tirados e foram tratados. E esses pneus recaustados, não quero fazer uma propaganda, nem sei se existe mais, Uhum. mas a recaustagem foi muito boa, aquela sim, e nós rodamos muito tempo com aqueles pneus. E Deus supriu essas necessidades assim. Rapaz, é muito Então, testemunho. mas são muitas coisas, são muitas histórias, e muitas histórias até assim, engraçadas, mesmo que histórias Sim. que contam eventos assim do suprimento de Deus, umas coisas engraçadas. Incrível. Mas isso a gente conta numa outra vez Isso, aí. pergunta Nós já importante. estamos com 50 minutos. 50 minutos, 50 minutos. É muito disco, é muita música para perguntar aqui, mas já pelo horário e faltam 10 minutos, tem uma sequência aí. Eu queria assim, a ideia, no meio da trajetória de vocês, ali nos anos 80, de lançar um CD infantil. No meio disso tudo que está acontecendo, vocês lançam Minhas Mãozinhas. Década de 80, nem de longe a gente tinha o repertório infantil que os anos 90 em seguida foram criar. Por que um disco infantil na discografia do Logos? É, então, alguém me perguntou aí, e eu tenho que responder isso, é que perguntou assim, eu creio que sua mãe cooperou para a compra daquele primeiro ônibus. E você tem razão, isso aconteceu sim. Não foi só minha mãe, evidentemente, mas várias pessoas. Mas o fato de minha mãe cooperar já foi uma coisa muito, muito interessante, porque nós não éramos uma família de recursos. Então eu sei que foi um sacrifício para ela fazer essa oferta. Tá? Com relação ao trabalho de crianças, eu não sei se eu vou ter tempo, mas eu queria contar para vocês algo preciosíssimo, especialmente para você que é compositor. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu convidei os músicos do grupo naquela oportunidade para irem para minha casa em Atibaia. Aí eu já não morava mais na Estância Palavra da Vida, com o Dr. Jairo, agora eu morava na cidade e eu tinha uma casa bonita, alugada, era uma casa, tinha uma lareira muito bonita, porque Atibaia é um pouquinho mais frio, e então eu convidei o grupo a que viesse tomar café comigo e a intenção seria escrever as músicas para esse trabalho infantil. O trabalho infantil, ele viria a acontecer porque naquela oportunidade, veja bem, naquela oportunidade, os meus filhos chegaram em casa dizendo que eles estavam sendo assediados por quem lhes quisesse vender drogas. Naquela oportunidade, veja. E nós sentimos isso. Eles nem sabiam explicar direito, mas nós sentimos isso. Então, veio esse desejo no nosso coração de escrever músicas conceituais sobre conceitos das escrituras sagradas. Então, por isso que você vai reparar que o trabalho é infantil, mas ele tem essa conotação. Bom, a ideia nasceu daí. Eu chamei o pessoal e eu tinha um referencial. Qual era o meu referencial? O meu referencial era um trabalho de Toquinho e Vinícius de Moraes, esse pessoal que é muito bom de música, e tinha o trabalho, não sei se era Arca de Noé, eu não estou bem lembrado, né? Depois alguém pode me corrigir, era um trabalho infantil, mas o detalhe desse trabalho que me chamava a atenção é que, apesar dele ser um trabalho infantil, ele foi gravado como se fosse para adulto, tecnicamente falando, instrumentalmente falando, os arranjos e tudo, eram arranjos, não era daquele jeito que você faz a musiquinha para criança e tal, não estou desprezando isso, mas tinha uma coisa diferenciada que eu gostei muito. Então eu comecei eu tinha uma fita cassete com esse material e eu fui ouvindo várias vezes esse material para ter algumas ideias, algumas referências. E aí o primeiro a chegar na minha casa foi o Silvio Robson Guzmão Ferraz, que é um baiano, né, de Vitória da Conquista, e o Silvinho
que cantava, inclusive, o Não Temos. Meu céu, não temos. Quem gravou no disco foi o Silvinho Robson. Então o Silvinho chegou em casa e ele disse assim, eu estava preparando ainda o café, nós estávamos preparando o café, né, e tal, ali esperando a galera chegar. E aí o Silvinho disse, ô Paulo, você permite que eu ouça alguma música lá? E eu tinha um aparelho ali pertinho da lareira. E eu disse, tá lá, cara, a fita já está no lugar, inclusive é a fita que eu estou ouvindo para a gente começar a nossa reunião aqui e tal, que eu quero mostrar para vocês. Tá? Pô, posso ouvir? Pode ouvir. Aí, tá bom, a gente tá lá. Daqui a pouco ele vem e diz, Paulo, me perdoe, não está funcionando direito o negócio lá. Eu digo, como não? Eu estou ouvindo isso direto. Aí ele falou, não, vem cá, tá estranho o negócio aqui. Aí quando eu cheguei lá, ele apertava o play e a fita tocava certo, mas o som saía como se estivesse ao inverso. Não dava para entender, ficava um negócio assim estranho. Aí eu falei, ué. Aí eu tirei o cassete, olhei o cassete, ele era parafusado e selado. Então eu percebi que ninguém mexeu naquele cassete, que eu usava ali todo dia. Aí eu falei para ele, o que está acontecendo? Aí fui, eu virei, botei ao contrário, que o cassete virava, né? De um lado para o outro. Botei a mesma coisa. Não conseguimos ouvir as músicas. Elas estavam todas tocando ao contrário. Não me pergunte como, porque eu não sei. Então, meu amigo, eu só sei uma coisa, que de repente veio uma coisa ao meu coração, mas uma coisa tão clara, tão clara, tão clara, eu comecei a chorar, sabe? Me emociona até hoje. E o Silvinho disse, mas o que está acontecendo? Eu digo, rapaz, você não vai acreditar, mas eu sei o que está acontecendo. Sabe que o Senhor está colocando claro bem na minha mente aqui. Eu estou podendo quase ouvir Deus dizendo para mim, você acha que eu preciso disso? Você acha que o meu Espírito Santo, que é o seu inspirador através da palavra, precisa de alguma coisa que seja fora daquilo que eu tenho para você? Rapaz, meu amigo, aquilo ali eu não parava de chorar e eu tinha aquela convicção, sabe? Eu falei, olha, esquece isso aí. Aí a turma começou a chorar, a chegar, me viu daquele jeito. O que está acontecendo, Paulo? Então, não sei o quê. Aí eu contei para eles, eles ficaram assim. Então aí nós começamos a escrever as músicas, esquecemos aquilo ali. Naquela época tinha todo mundo ali, e nós fomos escrevendo, e aquelas músicas todas nasceram ali, independente daquilo que aconteceu. Aí você pensa que a história terminou? Não, não terminou. Porque quando nós acabamos, foi todo mundo embora, aí eu fui lá, apertei o play e tocou certinho a música toda outra vez. Acredite se quiser. Então, eu não tenho dúvidas de que jamais vou esquecer disso na minha vida. Quando eu tiver que escrever alguma coisa, eu vou pedir ao Senhor e Ele vai me dar aquilo que eu escrevo, que eu tenho que escrever do jeito que Ele quer, não do jeito que eu quero. Uau! E eu sei que é por isso que a música ela vai ter o seu endereço certo, porque eu estou sendo só um instrumento usado. Eu deixo isso assim com muita humildade para todas as pessoas que lidam com música, que escrevem canções. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos admirar obras que não são hinos, eu não estou dizendo isso. Essa foi uma experiência particular, para um momento particular da minha vida. Não estou fazendo uma doutrina aqui. Eu tenho trabalhos que eu gosto de ouvir, músicas que são boas, não são hinos, não são cristãs, mas têm letras bonitas, são músicas bonitas que eu posso ouvir sem problema. Eu não tenho problema com isso. Mas naquela oportunidade o Senhor queria me ensinar uma coisa e usou essa forma para me ensinar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Amém. Tá bom? Paulo, estamos acabando o nosso tempo. Aí? Agora faltam segundos só. Tem 59 minutos e 15. Tá, então é o seguinte, então vai aparecer encerrar. Você sabe salvar a live? Você sabe salvar? Vai aparecer. Sem nada. Quando terminar aí, presta bem atenção. Vai ter aí, salvar ou no Stories ou no IGTV. A opção que tiver aí, salvar a live, você aperta
e aí você vai aparecer para dar um nome e salvar, tá bom? Presta bem atenção nisso. Agradeço demais, gente. Sigam aí o Música Cristã no Brasil. Depois a gente paramos em 85, hein? Ainda tem muita coisa. 86. Tá bom, eu vou salvar então no IGTV, tá bom, pessoal? Joia. Vou salvar no IGTV, que vocês podem depois anunciar para outras pessoas aí. Faltam dois segundos, vai acabar. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Foi muito bom. Mais uma vez, mano, parabéns pelo seu trabalho. Dá gosto de fazer uma entrevista com você. Quero reconhecer isso publicamente. Amém, obrigado. Deus abençoe. Então, pode salvar aí, encerrar, salvar, e daqui a pouco eu tô